eu recebo com muito carinho o Fábio Cunha, que lançou um livro técnico de futebol. Esse livro que eu quero ler, eu adoro ler esse tipo de publicação editorial. E queria que você contasse um pouco, Fábio, o que te inspirou a escrever esse livro e quais são os destaques desse livro técnico de futebol, até porque dá um caldo de letras muito bom, né, o Alex Miller? Dá uma sopa de letrinhas muito boa falar de treinador, falar de técnico de futebol. Tem muito assunto. Inclusive tem muito técnico que deveria ler um livro desse para aprender algumas coisas ou se atualizar, né? Eu acho que, só para me anteceder a você, Fábio, eu acho que você tocou num ponto, depois eu quero debater aqui com todos e saber do Fred e do Henrique, porque em todas as especialidades as pessoas fazem o tal estágio. E se nós formos observar os treinadores de futebol que a gente tem no Brasil hoje, os que despontam, eles foram auxiliares técnicos de alguns técnicos de grande renome. Então eu vou citar o exemplo do Muricy Ramalho. O Muricy foi auxiliar técnico do Tele Santana, ele foi auxiliar técnico do Carlos Alberto Parreira, ele foi auxiliar técnico de Rubens Minelli. Então ele veio ao longo da sua vida desenvolvendo uma estratégia para aplicar os seus conhecimentos através dessas referências, dessas 3 referências que eu citei, para o seu estilo e sempre buscando se aprimorar. O jogador de futebol também começa no dente de leite e aí vai para os juniores e aí sobe para a categoria profissional. Então há todo um estágio. O treinador deveria fazer, eu acho que deveria, até o Mário Travalini tem um livro também, e ele defende o curso de técnico de futebol. Mas, Fábio, me conta um pouquinho do teu livro, quero saber o que você acha também da posição e da postura dos treinadores, você que acaba de escrever um livro sobre eles. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Como você falou, acho que tem tudo a ver. Acho que qualquer profissão a gente já tem posso escrever um livro, então? Já pode começar a escrever o livro. Eu escrevi o livro até por defendendo a minha profissão, porque eu também sou treinador de futebol. E eu acho que a gente, como em qualquer profissão, o segredo é o conhecimento, a capacitação. Então o que a gente tem que acabar no futebol é aquela coisa de nada contra ex-jogador, mas de achar que o jogador, o que ele fez como jogador, ele vai aplicar como treinador. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você ensinar. São coisas completamente diferentes, né? E outra coisa, o que o jogador fez há 30 anos atrás, provavelmente para hoje está ultrapassado. Então acho que o segredo é a gente trabalhar essa capacitação. Então o livro é uma espécie de roteiro para a profissão de treinador. Não é um livro de treinamento de futebol, mas sim um livro que fala sobre o perfil do treinador. Você dá noção de iniciação da carreira, é isso não? Isso, mais ou menos isso. Fala sobre o que uma pessoa precisa para ser treinador, quais características, quais o perfil, quais são os perfis de treinador, a diferença de um para outro. Eu defendo também, talvez, um curso de treinador de futebol, porque também é difícil um ex-atleta parar de jogar e ter que fazer 4 anos de uma faculdade. Então a gente teria que ter, talvez igual a Europa, a UEFA, que tem um treinador dividido, um curso dividido em módulos. Então ele vai fazer para a categoria de base, faz estágio, aprende, depois ele passa até chegar num profissional, um nível internacional. Então eu acho que o segredo é esse, a gente tem que evoluir nesse lado de capacitação e não achar que como nós temos o melhor futebol do mundo dentro das 4 linhas, achar que como treinador também a gente sabe tudo. Acho que a gente precisa ainda evoluir bastante nesse lado para treinamento esportivo. Ô Fábio, você cita algum técnico que atua no futebol, treinador de destaque, ou é um livro mais teórico que poderia ser aplicado inclusive para os grandes treinadores? Ou tem exemplos até para especificar um pouco mais os perfis de treinadores, como você falou? Você cita um pouco, utilizando a característica de um ou de outro ou não? Sim, eu coloco uma parte aqui de um capítulo que eu falo de alguns grandes treinadores da história do futebol brasileiro, não só os atuais, mas treinadores até do passado. E também eu coloco em alguns momentos do livro uma discussão sobre
para ser treinador, ex-atleta ou profissional de educação física? E citando exemplos dos dois lados, né, de treinadores de sucesso como o Tele Santana, que nunca fizeram faculdade, e treinadores como o Parreira, que nunca foram jogadores profissionais. Então, defendendo os dois lados, o que seria o ideal? E é o que eu falo, defendo a capacitação, independente se é ex-jogador ou se é Você profissional. colocou o Fred Rincon no teu livro ou não? Não, o Rincon começou um pouco depois, o livro já estava pronto quando ele começou assim na O carreira. problema é que ele começou e já encerrou a carreira de técnico. Não, não encerrou não. Não, não Não quer encerrou. mais. Ele falou que não quer encerrou mais. não, pô. não encerrou Ele falou não. que não quer mais, Beto. É duro ser treinador de futebol, Rincon? Sair das 4 linhas? O Rincon tá afinando, meu. Tá Que é isso, meu? Não, duro é. Afinou ou não? Não, nunca afinei, nunca afinei. Eu acho que o treinador de futebol ele tem que ter alguma coisa a mais. Eu acho que ele tem uns argumentos interessantes. Às vezes, alguma coisa deve ter acontecido, porque às vezes os jogadores, eles acham que eles já podem ser grandes treinadores e menosprezam às vezes as pessoas que não jogaram futebol. E isso é errado, porque a história está mostrando que tem um monte de técnicos aí que são bons e foram pernas de pau. Entendeu? Então, quer dizer, tiveram mais tempo. A maioria foi perna de pau. São poucos. O Muricy foi bom jogador. Bom jogador, bom jogador. Agora, Vanderlei, o Filipão, o Mano, foram... O Tite. O Tite. Olha, O Geninho não foi um bom goleiro. O Fred Rincon. Não fala mal do Tite que o Rincon vai brigar com a gente se falar mal do Tite. Não, siga falando à vontade, pô. Tem até algumas pessoas que defendem, que falam que os grandes treinadores não foram bons jogadores porque eles ficavam muito tempo sentados no banco, então dava tempo de observar tudo em volta do futebol, então por isso que são bons treinadores, né? Eu tô brincando.